Nosso último tema serão os gráficos log-log. A gente vai falar aqui sobre multiplicação e soma de matrizes. Para quem não sabe o que é uma matriz, para a gente aqui uma matriz vai ser simplesmente uma porção de números arranjados nessa forma de tabela. Aqui assim. Esse é um exemplo de uma matriz 3x3. 3 linhas e 3 colunas de números. Quando a gente tem duas matrizes, a gente pode somar essas duas matrizes simplesmente somando os elementos dela, cada um com o elemento correspondente da outra matriz. E também tem uma segunda operação que a gente pode fazer com duas matrizes, 3x3 ou n por n, que a gente chama de multiplicação de matrizes, que não é exatamente multiplicar cada elemento pelo elemento correspondente, é uma outra coisa, mas não vem ao caso. O que a gente precisa saber no momento é que para eu somar duas matrizes n por n, eu preciso fazer n ao quadrado operações, onde operações aqui eu quero dizer ou uma soma ou uma multiplicação. Então, no total, entre somas e multiplicações, tem n ao quadrado operações. E para multiplicar duas matrizes n por n, eu faço no total 2n ao cubo mais n ao quadrado somas e multiplicações. Nosso objetivo aqui vai ser estudar como que essa quantidade de operações se comporta à medida que eu aumento o tamanho n da matriz. Por sinal, isso aqui é para ser número de operações, né? Não números. Bom, a gente já sabe fazer isso. Eu vou fazer um gráfico dessas duas funções de n com n variando de 1 até 100. Então eu posso fazer um np.arrange 101 mais 1. Na verdade, de 1 a 100 tem 100 números, então aqui é 100 mesmo, não 101. Agora é só eu plotar. Para quem não lembra, para eu ter duas curvas num gráfico só, basta eu chamar duas vezes a função plot. Aconteceu de novo aquela chatice, né? De eu ter um monte de informação achatada aqui perto do y igual a zero, sem que eu consiga enxergar o que está acontecendo aqui. Isso está pedindo para eu fazer um semilog y aqui. Para eu colocar o eixo y em escala logarítmica. Já está melhor, eu já consigo enxergar como que a curva de baixo está se comportando. E agora parece que eu tenho um pouco de coisa concentrada aqui, né? E de fato tem mais coisa interessante acontecendo aqui. Perto dessa região, cada unidade que eu aumento no n, isso muda bastante o tamanho da matriz. Uma matriz 4x4 é uma matriz razoavelmente maior do que uma matriz 3x3, proporcionalmente, né? Enquanto que uma matriz 100x100 não é tão maior assim do que uma matriz 99x99, em termos de proporção. Então eu não espero que as coisas mudem muito do 99%, mas eu espero que elas mudem bastante do 2 para o 3 ou do 3 para o 4, por exemplo. Então eu vou colocar o eixo x também em escala log. Para isso, quando eu quero os dois eixos em escala log, tanto x quanto y, o comando é log-log. Obviamente tem duas vezes a palavra log porque os dois eixos estão em escala log. A gente já viu aqui em cima umas retas, né? Tem uma coisa que parece uma reta aqui, outra coisa que parece uma reta aqui, então eu nem me surpreendo mais tanto com o fato de ter aparecido umas retas aqui. Só que essa reta aqui tá de parabéns mesmo, porque é uma reta muito mais comportada do que as outras. Bom, o fato de terem aparecido retas aqui é um indicativo muito forte de que, num certo sentido, essa escala log-log é o jeito certo de visualizar esses dados. Quando você olha para os dados de um certo jeito, de um certo ângulo, que faz brotar um padrão, isso quase sempre vai te ajudar a entender alguma coisa sobre esses dados. Por exemplo, o n² aqui não é muito difícil de entender por que isso virou uma reta. Se você pensar, o que significa o gráfico ser uma reta? Significa que
a cada unidade que eu ando no eixo x, a quantidade de unidades que eu ando no eixo y é sempre a mesma. E que, por sinal, aqui é sempre 2, né? Eu andei uma unidade no eixo x e subi 2 no eixo y. Uma no eixo x e 2 no eixo y. Não é coincidência o fato desse fator ser 2 e a gente tem um quadrado aqui. O que está acontecendo? O que significa eu andar uma unidade no eixo x quando o eixo x tem a escala log? Significa multiplicar por 10. E quando eu multiplico o n por 10, como o n está ao quadrado, eu estou multiplicando o resultado por 100. Só que multiplicar por 100 é subir 2 unidades no eixo y. Então é por isso que isso aqui é uma reta. Não importa em qual ponto dessa reta que eu esteja, se eu multiplicar por 10, ou seja, andar uma unidade para cá no eixo x, eu com certeza vou multiplicar o eixo y por 100, ou seja, vou subir 2 unidades. Está explicado o mistério da reta para esse caso aqui. Esse caso aqui é um pouco diferente. Se fosse só assim, ele teria uma propriedade parecida, no sentido de que sempre que eu multiplicasse por 10 no eixo x, eu multiplicaria o resultado por 1000, já que o n está ao cubo. Essa soma faz com que isso não seja exatamente verdade, mas o importante é a gente reparar que para valores altos de n, isso aqui é completamente desprezível perto disso aqui. Então a gente pode tirar o n² sem mudar praticamente nada no resultado dessa soma. O n² era muito pequeno, próximo do 2n ao cubo. E é por isso que esse gráfico aqui não é exatamente uma reta, mas é quase. Para terminar, vamos pensar numa última questão estética nesse gráfico aqui. Digamos que por algum motivo você quer imprimir em papel essa figura e você não pode usar tinta colorida. Como é que você faz? Bom, para começar eu vou usar um argumento color para deixar as duas curvas em preto ao invés de coloridas. E o problema é que agora eu não consigo mais distinguir as duas curvas. Se eu botar uma legenda, que por sinal é uma coisa que eu devia ter feito, a legenda agora não está ajudando em nada eu distinguir as curvas. Então, uma forma de distinguir as curvas sem usar cores é trocando o estilo da linha. Eu posso botar, por exemplo, uma linha pontilhada e a outra tracejada, digamos. Então eu vou dizer para o Matplotlib que eu quero essa linha aqui com line style e eu vou colocar 2 tracinhos para indicar que eu quero tracejado. Enquanto aqui na de baixo eu quero pontilhado, então eu vou botar 2 pontinhos. Deu um erro aqui, sobre erro aqui, ó, nessa linha. A setinha indica pra gente onde é que está o erro. E, em geral, quando você tem um erro enorme desse tipo aqui, a menos que você conheça muito bem as minúcias da implementação do código dessa função que a gente está chamando, não vale a pena perder muito tempo lendo a maior parte desse erro. Vale a pena mais a gente focar nas extremidades, tanto na primeira parte aqui em cima, quanto na última parte lá embaixo. A primeira parte aqui em cima diz pra gente que o problema foi nessa linha, e a última parte lá embaixo vai ter uma mensagem de erro em algum lugar. Ele está falando aqui que ponto, ponto não é um valor válido. Os valores que ele suporta são traço, 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 ponto e 2 pontos. Então o pontilhado é feito com 2 pontos e não um ponto, ponto. A gente já pode voltar aqui então, trocar o ponto, ponto por 2 pontos. E agora sim, está aqui finalmente o nosso gráfico com uma linha tracejada e outra pontilhada. Como vocês viram naquela mensagem de erro lá embaixo, existem vários outros valores suportados para o estilo da linha. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui só um traço, que é equivalente a não botar nada, e ele traça a linha cheia, como se eu não tivesse especificado o line style. Chegou a hora da nossa dica sobre aquela coincidência da abscissão que não é uma coincidência. Para quem não lembra, a gente fez uma abscissão
naquele polinômio de quinto grau, e a quantidade de iterações que a abstração fez foi 49, que é um número curiosamente próximo de 52. E o problema era explicar por que isso não é uma coincidência, por que deu um número próximo de 52, por que isso era esperado. E talvez explicar por que deu menos e não mais. Então, para quem não teve tempo de pensar sobre o problema ainda, eu recomendo não ver a dica e pensar um pouquinho com calma. E depois que vocês tiverem pensado e chegado ou não a uma resposta, aí vocês assistem a dica para saber se vocês estão na direção certa ou não. Então a dica é o seguinte, é uma dica boba na verdade, eu fiz esse AUE todo para dar uma dica bem boba, que é que a resposta tem que levar em consideração, no mínimo, as seguintes coisas. Tem que levar em consideração o fato de que a raiz está entre 1 e 2, a raiz do polinômio que a gente quer encontrar com a abscissão está entre 1 e 2. Tem que levar em consideração o fato de que a derivada do polinômio na raiz vale mais ou menos 8, em torno de 8. E tem que levar em consideração o valor que a gente usou para a tolerância do y, que é 10 a menos 14. E tem que levar em consideração o fato de que a tolerância é no y e não no x. Né? Tudo isso. Se você esqueceu de usar, se você não passou por todos esses 4 itens, provavelmente a sua resposta deve não tá passando por todos os detalhes do problema. Então, é isso. Divirtam-se.